Você já ouviu que o seu destino é morrer ou adoecer igual aos seus pais? Ou igual aquele parente mais próximo? E que a sua genética é ruim mesmo, é por isso que você está acima do peso, é por isso que talvez você tenha diabetes ou alguma doença autoimune, neurodegenerativa, ou daquelas doenças raras que há pouca solução na medicina tradicional? Bom, você não é refém da sua genética, mas é totalmente responsável por ela. Eu sou Rodolfo Tamborim e este é o seu canal para saber tudo ou quase tudo sobre genética, metabolismo, longevidade produtiva, como conquistar uma vida longa, mas ao mesmo tempo saudável e produtiva. Bom, você que anda falando por aí que tua genética é ruim, por isso que você é assim, assado, sente isso ou aquilo, deixa eu te contar um segredo. A sua genética não é ruim. O seu estilo de vida é que é péssimo para a sua genética. Agora, então, como é que eu melhoro o meu estilo de vida, Rodolfo, para ser, então, compatível com a minha genética? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Bom, como, então, pessoas com uma genética ruim podem estar com um corpo saudável, sarado, sem remédios, sem o diagnóstico que, pelo histórico familiar, era para ela estar com esse diagnóstico? O que ela está fazendo de diferente que está silenciando esses genes problemáticos? Bom, isso a ciência já tem um nome, que é epigenética. A palavra que imagine como se fosse um interruptor desse de lâmpada que você tem na tua casa, ou como nós estamos iluminados aqui. Da mesma maneira que podemos desligar essas lâmpadas, elas permanecem aqui, mas desligadas. Ou, quando ligamos, elas acendem. Seus genes, apesar de o gene do problema, vamos dizer assim, está ainda em você, ele não está aceso, ou ele não está disponível para ser transcrito, como é o nome técnico para ser um pouco mais puritano. Então, como podemos desligar esses nossos interruptores dos genes que nós não desejamos e manter acesos os genes que nós realmente queremos? Então eu vou revelar para você 5 moduladores epigenéticos, ou seja, 5 atividades do seu dia a dia que você deveria estar prestando mais atenção e às vezes não está. 5 moduladores epigenéticos e o primeiro, nutrição de precisão. Detalhe, se você conversar com qualquer profissional de saúde, até com teu vizinho, e perguntar para ele, olha, o que você acha que eu devo, como é que você acha que deve ser minha alimentação? Você vai ouvir, você deve ter uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Nem quem te diz isso sabe especificamente dizer o que seria uma alimentação balanceada ou uma alimentação saudável. É claro que você tem que ter uma alimentação saudável, mas o que é saudável para mim pode não ser saudável para você. Se eu tenho alergia a alguma fruta e esta fruta é altamente saudável, logo ela não cabe na minha dieta, mas poderia caber, se encaixar na sua. Ou seja, nutrição de precisão é a ação de nutrir com a precisão do seu corpo, especificamente para as suas demandas, do seu estilo de vida, da sua idade. Naturalmente, quanto mais avançamos na nossa idade cronológica, os anos vão avançando, há uma tendência de perdermos massa magra e para isso vamos precisar compensar em comer mais proteína. Então, se você é mulher, se você é homem, o gênero impacta também na sua demanda nutricional, até porque somos regulados e modulados por hormônios em concentrações diferentes. Além disso, se você é praticante de atividade física ou não, a demanda nutricional também é diferente. E é claro, fora tudo isso, há uma característica genética sua que não é compatível com a minha e vice-versa. Nutrição de precisão é o primeiro item
para a nossa modulação epigenética. Segundo item da nossa modulação epigenética é o movimento inteligente. Nós já sabemos que a atividade física é fundamental. E mesmo você que não faz, também sabe que é fundamental. Agora, qual das atividades físicas mais pode lhe trazer benefícios em termos de máquina do tempo? Rejuvenescimento. Voltar no tempo biologicamente. É claro que se você já tem 50 anos, você não vai fazer atividade física e teu RG vai voltar com 30. Mas biologicamente você pode reverter isso. Por quê? A atividade física, quando você faz uma atividade física resistida, por exemplo, a musculação, imagine que quando você entra na academia, ali é um laboratório, não é uma academia. Cada aparelho é um equipamento diferente desse laboratório que consegue, quando bem executado, fazer uma modulação genética nos genes, em fatores de transcrição genética e que, por milhares de marcadores genéticos, são impactados para regenerar sua célula e, consequentemente, ativar mecanismos anti-inflamatórios e rejuvenescimento celular. Você já deve ter visto ou reparado, praticantes de musculação tendem a aparentar 10 a 15 anos mais jovem do que outros esportes. Se você buscar um maratonista, por exemplo, ele tende a aparecer mais velho do que a idade que ele realmente tem. Um praticante de musculação, pela própria característica anabólica que o exercício resistido proporciona, estes indivíduos, praticantes, tendem a aparentar uma pele, uma estrutura do rosto, cabelo mais jovem do que se não fizessem, inclusive, essa atividade física. Terceiro item da nossa modulação epigenética, e que não é novidade para você e com certeza e também nem é um problema seu, que é o estresse. Eu acredito que você deve ser uma das pessoas mais tranquilas, com uma vida super sossegada, não é mesmo? Pois é. Brincadeiras à parte, o gerenciamento do estresse é fundamental, porque nós não fomos desenvolvidos para estar constantemente em modo de luta ou fuga, alerta de sobrevivência. Esse mecanismo que foi essencial e ainda é para a nossa sobrevivência, ele funciona muito bem e deve ser ativado em situações agudas de estresse. Mas agora há uma tendência natural, infelizmente, do nosso próprio estilo de vida de perpetuar o estresse. Esse algo que acontece contigo de manhã, você mesmo pode ficar relembrando até a hora que você vai dormir. O simples fato de você reviver mentalmente situações desagradáveis coloca o teu corpo em situação disruptiva pelo mesmo tipo de padrão hormonal que é liberado, o cortisol. Um hormônio fundamental, mas que crônico, é péssimo, altamente destrutivo, catabólico, envelhecedor e pró-inflamatório. Tudo que você não quer para uma longevidade produtiva, não é verdade? Quarto item da nossa listinha de moduladores epigenéticos: sono. Claro que todo mundo tem que dormir, né? Mas como dormem? Se eu te perguntasse, você dorme bem? Como seria a sua resposta? Se você diz que sim, eu durmo bem, e você usou de métrica para me responder essa pergunta, a velocidade que você dorme, resposta errada, não é sobre isso. É como você acorda de manhã, que é mais relevante. Você até pode levar mais tempo para dormir, nós chamamos isso de latência do sono, mas o que realmente interessa é a profundidade deste sono, que culmina, que resulta em acordar de manhã disposto, disposta. Então, como é que é o seu acordar? Você acorda e arranca bem pela manhã ou você precisa de várias coisas, chá, café, cigarro, banho gelado, para estar disposto, disposta para fazer as suas atividades do seu dia a dia? Bom, sono é detoxificante. A capacidade do seu sono de regular ciclos de eliminação de toxinas, inclusive as cerebrais, prevenindo
demência e qualquer tipo de outros problemas envolvendo o cérebro e o sistema nervoso central, é fundamental. O sono é um regenerador de tecido, a melatonina, aquele famoso hormônio do sono, ela é uma rejuvenescedora de tecido, reparadora, e este sono possui mecanismos de limpeza linfático e glinfático, envolvendo as células da glia. Imagine como se fosse uma grande mãezona dos neurônios do seu cérebro, do seu sistema nervoso. Bom, dormir bem é muito mais do que relaxar. Seu cérebro, seu corpo, seus hormônios, sua longevidade dependem de um sono reparador adequado. Esse talvez possa ser um dos detalhes que não resolvem com os fármacos conhecidos para dormir. Uma coisa é dormir, outra coisa é dormir bem. Esses fármacos podem fazer você dormir, mas não com a mesma qualidade que deveria ser naturalmente. E existem várias outras estratégias que talvez valha a pena um vídeo novo para falarmos apenas de sono, horas e horas sobre esse assunto fundamental e que não tem jeito, eu e você dependemos disso. Quinto e último dos moduladores epigenéticos, o seu ambiente interno. Calma que eu vou explicar. Você sabe que nós não somos ilha, né? O ser humano não foi feito para estar ilhado. Ele é um ser social. Ele depende de conexões. Ele depende de relacionamentos. Não há nada, não há mercado, não há economia, não há relacionamento, não há família, não há ser humano sem outro ser humano. Então, a qualidade destas suas relações modulam para mais, para melhor, ou para menos, para pior, seu ambiente interno. Aquele cortisol que falávamos há pouco pode ser drasticamente aumentado ou diminuído com uma simples conversa, com um simples contato com outro ser humano. Se abraçar uma árvore já faz diferença, imagine você abraçar alguém que você ama. O impacto disso duraria horas em você. Bom, olhar a sua conexão social já é alvo de estudo há muito tempo, inclusive nas regiões mais centenárias do mundo. Foi visto que idosos que ainda conseguiam ter um ambiente familiar, com conexões com os filhos, com os netos, se sentindo útil, viviam mais do que aqueles que já estavam isolados, por exemplo, em casas de repouso. Bom, como estão os seus relacionamentos pessoais? Primeiro item do quinto de modulação epigenética dentro do ambiente interno, relacionamentos, convívio social. Segundo, espiritualidade. Ciência já demonstra que pessoas que acreditam em algo superior a elas vivem mais e são mais felizes. É claro, imagina nós acreditarmos que toda essa ciência complexa que o nosso corpo tem não foi meramente um acaso, não é verdade? Há um algoritmo de Deus que forja e organiza as trilhões das nossas células. E quando você acredita em algo que é maior do que você, em certas situações onde não há mais esperança, é nisso que você deve se abraçar. E com isso, alivia o teu cortisol, ativando mecanismos anti-inflamatórios, mecanismos muito melhores do que se você não tivesse esse algo a mais superior para se agarrar, não é verdade? Terceiro item do quinto modulador epigenético, as suas bactérias. Bom, você é mais bactéria do que células. Temos muito mais bactérias no nosso corpo do que células. Talvez seríamos mais um ser bacteriano do que um ser celular. Se for por quantidade, seria isso. Além de bactérias, temos fungos e vírus, todos eles convivendo em sinergia ou não em nosso corpo. Este microbioma é fundamental para a sua saúde. O microbioma impacta diretamente genes, metabolismo, saúde versus doença. A análise dessas bactérias também hoje já é fato.
e está disponível para profissionais que trabalham com a medicina de precisão conseguir entender a composição dessas bactérias, porque as bactérias boas, benéficas que queremos e aquelas que nós não queremos em quantidade exacerbada. Isso também seria um baita tema para um próximo vídeo. Mas vamos ficar apenas com esses itens que mencionamos aqui no ambiente interno. Vamos relembrá-los. Primeiro, relacionamentos sociais. Segundo, acreditar em algo além de você, o maior do que você, e espiritualidade. E terceiro, bactérias boas que promovem vida longa e produtiva. 5 moduladores epigenéticos para você. E aí, agora é a pergunta que eu te faço. Quais dos 5 você não está olhando, não está cuidando? Me diz aqui no comentário desse vídeo. E, terminando esse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. E assim como todos os outros, este canal ele foi desenhado, desenvolvido com muito carinho para todas as pessoas que estão buscando a sua melhor versão possível. Extrair o máximo da sua genética. Para isso, o primeiro passo é não estar ignorante, buscar conhecimento. Este ambiente é um ambiente para que você possa buscar esse conhecimento, aprender um pouco mais e, quem sabe, estar melhor do que antes de quando você assistiu esse vídeo. Assim, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações, tá bom? A gente se vê no topo. Até lá!